temos aí 3 tipos de informação logo no início. A primeira informação é do balanço, o ativo circulante. E eu demonstrei esse balanço aqui, nesse papel de trabalho, onde eu tenho as contas, o saldo de cada grupo de contas, uma coluna que vai representar os ajustes sugeridos pela auditoria, e aqui será o saldo final para o relatório. Esse é o primeiro papel de trabalho. Depois tem uma outra informação, que é o detalhamento do disponível, que está composto de caixa, bancos e aplicações financeiras, que dá exatamente 250,605, que é o mesmo valor que está lá em cima. 250,605. E depois tem uma contagem de caixa. Tem uma informação sobre a contagem de caixa feita pelo auditor. Bom, contagem de caixa é um procedimento, é um teste que está contido num daqueles procedimentos que a gente elencou na primeira unidade. Lembra dos procedimentos de auditoria? Revisão analítica, inspeção, repetição, blá 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 blá. Teste de contagem de caixa, assim como conciliação, teste de conciliação bancária, são procedimentos de auditoria. São testes dentro do grupo de procedimentos. Cada grupo de procedimento tem vários testes, como eu já falei para vocês. Nós já fizemos um teste de conciliação bancária e agora estamos fazendo um teste de contagem de caixa. O teste de contagem de caixa é um teste que normalmente o auditor faz para ganhar o aspecto de surpresa. Ele faz no primeiro dia do trabalho dele. E ele só faz quando ele não tem muita confiança nos controles internos, especialmente os da tesouraria, que são aqueles controles internos que envolvem caixa, bancos e aplicações financeiras. Corta isso, corta isso. Essa contagem de caixa, como vocês podem ver, ela está informando aí o que o auditor encontrou no dia 2 de janeiro de 2005. Ele foi fazer a contagem de caixa e encontrou cédulas em espécie 9.500, moedas 425, vale de adiantamento para viagens no montante de 500 para o Carlos Emanuel, 400 para o Walter e 600 para o Pedro de Jesus. E outros documentos que ele encontrou no cofre, que foram 3.000 referente a uma nota fiscal da Gráfica Santa Helena, referente à compra de formulários de nota fiscal, e um cheque datado de 29 de dezembro de 2004, referente à liquidação de uma duplicata não lançado no caixa. Estava lá na tesouraria dele, mas não estava lançado ainda. O que vocês vão fazer enquanto eu preparo esse quadro? Vocês vão tentar montar esse valor que está informado aí em cima do caixa, 14.425. Esses 14.425 que está aí em cima, denominado como caixa, é a somatória de determinados valores que estão aqui. Então vocês vão tentar montar esses 14.425. Ok? É o tempo que eu preparo aqui o restante do quadro. Depois que vocês prepararem isso, aí a gente vai continuar aqui. Depois de explicar como se organiza os papéis de trabalho de auditoria, nós vamos fazer esse teste de contagem de caixa completo. Do papel de trabalho da contagem de caixa até os interfaces que existem desse papel com os outros papéis de trabalho da auditoria. Como é que eu vou Ainda sendo filmado. Corta isso daí. Quando for reeditar a cena, a gente tira. Até me esqueci. Deu água não? Então vamos lá. Bom, os papéis de trabalho, as pastas de papéis de trabalho da auditoria, elas se subdividem em 2 grupos. Tá? Então, pastas nós chamamos de PTs, são os papéis de trabalho.
Os papéis de trabalho eles podem ser feitos de duas formas. Primeiro, que se chama papel de trabalho em papel físico. E o segundo, nós chamamos de papéis eletrônicos. Os papéis físicos, como o próprio nome está dizendo, são os papéis em documentos, em papéis propriamente dito. E eles são arquivados em pasta, normalmente pastas AZs, e essas pastas elas são subdivididas em dois grupos. Filma lá, filma lá, filma lá. Nós denominamos de papéis de trabalho, eu vou dar um nome que é mais didático para vocês. Permanentes. O segundo grupo de papéis de trabalho, seria a segunda pasta de papéis de trabalho, são as chamadas pastas de papéis de trabalho correntes. Resumindo, todo o nosso trabalho, que são resumidos em papéis de trabalho, quando eles são físicos, eles são arquivados em duas pastas, AZ, quantas forem necessárias, mas separados por esses dois grupos. Pasta de trabalho que nós chamamos de permanente e pasta de trabalho que nós chamamos de corrente. Quais os tipos de papéis de trabalho que nós arquivamos nos chamados papéis de trabalho permanentes? Como o próprio nome diz, papéis de trabalho permanentes são todos aqueles papéis de trabalho que vão ser utilizados por mais de um exercício social. Por exemplo, eu vou começar uma auditoria. Na visita preliminar, eu comecei a levantar todos os controles, a levantar todas as informações do ENOC. Essa documentação do ENOC, que corresponde aos estatutos, aos controles internos que o auditor levanta, eles vão ser utilizados só naquele exercício ou eles poderão ser utilizados em auditorias subsequentes? Eles poderão ser usados em auditorias subsequentes, correto? Porque no ano que vem, se eu for fazer uma mesma auditoria naquela empresa, eu não preciso mais levantar, porque eu já tenho isso tudo levantado. Essa documentação que pode ser realizada em exercícios subsequentes, nós arquivamos nos papéis de trabalho permanentes. Portanto, essa pasta permanente, ela é criada, os papéis de trabalho permanentes são arquivados nela, e quando a gente vira um exercício para fazer uma nova auditoria no exercício anterior, a gente pega aquela pasta permanente e ela passa a ser a pasta do exercício corrente que nós estamos fazendo. Entenderam? Então, papéis de trabalho permanente são todos aqueles papéis de trabalho que você pode usar em mais de um exercício social. Estatutos, contratos sociais, alteração de contratos, atas, se for uma sociedade anônima, levantamento de controle interno, fluxograma, normas internas, todos esses documentos que dizem respeito à organização da empresa, à estrutura contábil da empresa e à estrutura administrativa, organograma, nós arquivamos na pasta de papel de trabalho permanente e ela é utilizada durante todos os outros exercícios subsequentes. Mas é verificado se teve alguns termos antigos, né? Não, aí você transfere ela para o exercício subsequente. As alterações que forem acontecendo, você vai fazendo na pasta permanente. Mas é melhor fazer alteração do que fazer tudo, correto? No momento que vocês exigem, né, está verificando todos esses documentos permanentes, pode ser cópia ou tem que ser original mesmo? Não, pode ser cópia. Agora você tem que comprovar de que aquela cópia que você vai arquivar é uma cópia autêntica, né? O auditor confronta e guarda. Ok? Entenderam o que é pasta permanente? Uhum. Agora a pasta corrente. A pasta corrente é a pasta onde nós guardamos só os papéis de trabalho
que vão ser utilizados naquele exercício. Quais são os papéis de trabalho que vão ser usados naquele exercício? São os papéis de trabalho relacionados com o balance sheet, as lead schedules, as cédulas auxiliares e os documentos que suportam essas informações. Já vamos ver o que é isso. Ok? Então, papéis correntes, conceito, são aqueles papéis de trabalho que serão utilizados exclusivamente naquele exercício. E são os papéis de trabalho que, na essência, vão comprovar a auditoria, os testes realizados pelo auditor naquele exercício. Eu não posso pegar esse papel e usar no exercício subsequente, porque ele não vai me ser útil no exercício subsequente. Ele fica lá guardado durante 5 anos, porque 5 anos é o prazo previsto para se manter os papéis de trabalho da auditoria sob a custódia da auditoria. Após 5 anos, se o auditor quiser, ele pode jogar fora. Normalmente a gente não joga. Eu tenho um papel de auditoria de 10 anos atrás, por precaução. Tá? Então, esses são os papéis de trabalho e como eles se subdividem. Eu disse que existiam papéis de trabalho que são físicos e eletrônicos. O que são os papéis de trabalho eletrônicos? São esses mesmos papéis de trabalho, só que não são pelo meio físico, eles são eletrônicos. Tudo que a gente faz no meio físico, a gente transfere para o meio eletrônico. Isso quer dizer que os papéis permanentes, ou eles foram digitalizados, ou eles já foram obtidos em arquivos de Word, Excel, o que seja, guardados lá no meu papel eletrônico. Os papéis de trabalho corrente, eles já são executados, já são preparados, todos em arquivo Excel, em Word, e são guardados em meio magnético. E aqueles documentos que são necessários para o auditor guardar, ele faz uma... Como é que chama? Quando você... Não é copiar, é digitalização do documento e arquiva lá nos papéis eletrônicos. Pena que eu não posso mostrar os papéis eletrônicos, a gente não tem data show, mas é como se fosse os papéis eletrônicos. Eles têm 2 tipos de papel eletrônico. Tem um papel eletrônico que é produzido a partir de um programa feito pela empresa. Normalmente as grandes empresas, Price, Deloitte, Ernst Young, elas têm um programa elaborado por elas que geram esses papéis eletrônicos. Mas o pobre do pequeno auditor, como eu, o papel eletrônico ele é produzido no próprio Explorer. Então eu faço uma espécie de caminho, né? Eu abro uma pasta que é a minha pasta de papéis permanentes. Debaixo dessa pasta eu vou arquivando todos os meus papéis de trabalho. E abro uma outra pasta que eu chamo de papéis correntes. E debaixo dessa outra pasta eu vou arquivando todos os meus outros papéis de trabalho. Então eu uso o próprio Explorer para poder fazer o meu papel eletrônico. Eu não uso papel físico, eu só uso papel eletrônico. E todos os papéis que precisam ser incorporados aqui, seja ele em Excel, Word ou PDF, seja qual for a extensão dele, eles são guardados nas suas respectivas páginas. Tá? É assim que funciona o papel eletrônico para o microempreendedor de auditoria. As grandes empresas de auditoria já têm o seu programa específico para gerar isso. Ficou claro como é que se dividem os papéis de trabalho? Pronto. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os papéis correntes. Os papéis de trabalho da auditoria, eles são arquivados porque eles têm a mesma finalidade de um processo. Vocês dão perícia, né? Já começaram a ver perícia? Não? Quando vocês verem perícia, vocês vão ver que o trabalho do perito ele é feito em cima de uma pasta de processo. E essa pasta de processos está arquivado, nessa pasta de processo, está arquivada toda a documentação de perícia. E essa documentação da perícia ela é arquivada em ordem cronológica e numérica. De tal forma que começa na folha número 1 e termina na folha alfa, beta, delta, qual seja
no final do processo. Tá? Vai de 1 em sequência, não pode pular, não pode passar do 1 para o 3, é 1, 2, 3 em ordem sequencial numérico e cronológico, de movimentação do processo. A parte de auditoria também ela é referenciada, só que a referência do auditor é uma referência um pouco diferenciada, e a gente vai ver isso na sequência. Quero só dar a ordem desses papéis de trabalho. Os papéis de trabalho da auditoria, o auditor usa para qualquer tipo de trabalho e para qualquer tipo de função, ele usa o método indutivo, do geral para o particular. E a nossa pasta de papéis de corrente também ela é arquivada dentro desse critério. Nós partimos de uma cédula geral para cédulas particulares. Então temos a primeira fileira de cédulas aqui. E se for necessário, e sempre será necessário, nós temos cédulas auxiliares para cada uma dessas cédulas aqui. Ok? Esse primeiro grupo de cédula, papel de trabalho é uma cédula, né? Uma cédula de trabalho. Nós chamamos de balanço geral, balance sheet, ou essas duas também. Balanço geral ou balance sheet. Vamos colocar em português também, né? Balanço geral em português e balance sheet em inglês. O que é o balance sheet ou o balanço geral? O balance sheet ou balanço geral é a cédula que vai compor todo o balanço patrimonial. Então, naquele balance sheet ou naquele balanço geral, você vai ter a composição de todo o balanço. E é exatamente esta cédula daqui. Essa cédula é o balanço geral. Qual é a característica do balanço geral? O balanço geral ele vem apresentando todos os grupos de conta do balanço, do ativo e do passivo, o saldo do balancete na data do balanço, na data que está sendo auditado, os ajustes que foram sugeridos pelo auditor e no final o valor que vai para o relatório de auditoria. Isso aqui pode ser aberto, né? Alguns colocam débito, crédito ou simplesmente uma coluna para identificar o ajuste. Tá? Repetindo, balanço geral ou balance sheet é a cédula que vai resumir todas as contas do balanço, do ativo e do passivo. Ok? Muito bem, essa é o balanço geral ou o balance sheet. A segunda fileira de cédulas são as cédulas que vão detalhar cada uma dessas contas. E nós chamamos tecnicamente essas cédulas de lead schedule, ou cédula mestre. Lead schedule ou cédula mestre. Lead schedule quer dizer cédula mestre. É a cédula líder dos papéis correntes. Tá? E essas cédulas líderes, ou também chamadas de lead schedule, elas vão compor cada um desses grupos do balanço. Tá? Então veja que nós estamos estratificando o balanço. Então, essa conta do balanço chamada caixa e disponibilidade de caixa, ela vai corresponder a uma cédula líder, uma lead schedule, que é exatamente essa cédula daqui. Então essa aqui é a cédula líder de que conta? Do caixa e disponibilidade de caixa. Ok? Então essa aqui será a cédula líder. Se ela é uma cédula líder, significa que ela tem cédulas auxiliares.
E as cédulas auxiliares vão fazer parte do terceiro e quarto grupo de escalonamento das cédulas de trabalho, do papel de trabalho da corrente da auditoria. Ok? Elas já são cédulas auxiliares, elas elas vão suportar eventuais trabalhos que serão feitos dentro de cada uma dessas cédulas. Esses papéis de trabalho que nós chamamos de lead schedule ou cédula líder, eles são chamados de sessões de trabalho. Sessão de trabalho. É como se fosse um setor dos papéis de trabalho da auditoria. Tá? Então nós teremos a sessão de trabalho de caixa, disponibilidade de caixa, sessão de clientes, sessão de estoque, imposto e assim por diante. Beleza? É esse o linguajar que nós usamos. Sessões de trabalho, cédula líder da sessão de disponível, cédula líder da sessão de caixa e disponibilidade de caixa, cédula líder da sessão de clientes, cédula líder da sessão de estoque e assim sucessivamente. Beleza. Cada sessão vai ter os seus papéis de trabalho relativos aos procedimentos de auditoria que foram executados. Correto? Se nós estamos na seção do disponível, que é a composição de caixa e disponibilidade de caixa, significa que eu vou ter dentro dessa seção diversos papéis de trabalho que vão estar ligados a esta seção. Certo? Por exemplo, a contagem de caixa. Eu não estou auditando caixa, então eu estou auditando uma conta da seção de caixa e disponibilidade de caixa. Então eu vou ter um papel de trabalho que vai estar subordinado a essa lead schedule. Resposta de circularização de bancos. Eu vou ter um papel de trabalho que vai demonstrar a resposta de circulares de banco e vai estar ligado a esta lead schedule que corresponde à seção de caixa e disponibilidade de caixa. Ok? Então nós já falamos aí sobre a organização dos papéis de trabalho. Ficaria difícil se a gente tivesse dezenas e dezenas de papéis de trabalho dentro de uma pasta corrente e a gente não tivesse uma referência para facilitar a revisão dos papéis de trabalho, que é uma norma que deve ser seguida pelo auditor, e para facilitar a localização desses papéis de trabalho. Por isso, nossos papéis de trabalho, assim como os papéis de trabalho da perícia, do processo, eles são referenciados. Só que a referência que o auditor dá nos papéis de trabalho é um pouco diferenciada. Para começar, vamos explicar que cada conta dessa, seja do ativo ou do passivo, que corresponde a uma seção de trabalho, deve ter uma referência. E a referência que nós damos para cada seção é a referência alfabética. Da seguinte forma: para o ativo nós escolhemos uma letra do alfabeto. E para o passivo nós dobramos essa letra do alfabeto. E sempre na ordem do alfabeto, em correlação com o grau de liquidez das contas. Sendo assim, caixa e disponibilidade de caixa, que está no ativo e é a primeira conta pelo grau de liquidez do balanço, nós vamos atribuir a essa seção que letra? Óbvio que seria a A, né? Então, esta será a seção A. Ora, se ela é a seção A e essa é a referência dessa seção, eu já sei que esse papel de trabalho aqui se chamará A, porque ele faz parte da seção de caixa e disponibilidade de caixa. E eu já sei que este papel daqui também se chamará A e idem esse daqui. Por quê? Todos eles pertencem à seção de caixa ou disponibilidade de caixa. Ok? Se caixa e disponibilidade de caixa pertencem à seção A, clientes, nós vamos atribuir que letra? B. Obviamente, B. Estoque. Não, C. C. Impostos. D. E despesa antecipada? E assim sucessivamente. Se tivéssemos imobilizado, ia continuar da mesma forma.
E no passivo, fornecedores, qual é a seção? A, porque ativo é uma letra e passivo são duas letras. Então, fornecedores seria A, impostos, BB, salários e encargos, CC, patrimônio líquido, não. Aí a gente quebra essa lógica, por quê? Por uma questão de tradição. Tradicionalmente, o auditor considera o patrimônio líquido sempre com a sigla PL. E as demonstrações de resultado, ele sempre considera com as letras DR. Então, são as únicas exceções para a lógica de referência dos ativos e das seções de papéis de trabalho. Beleza até aqui? Beleza. Tranquilo? Difícil isso? Não. Fácil, né? Mas vamos complicar um pouquinho, né? Muito fácil. Estava demorando, né? Então, nós já sabemos que este papel de trabalho aqui se chama balance sheet, é a composição das contas do balanço, elas estão referenciadas para cada seção e ela tem que ter uma referência também, né? Que referência, pela lógica, vocês dariam ao balanço geral? Pela lógica de referência que eu dei para vocês aqui, que referência vocês dariam para essa cédula? Não ouvi. Peixe? Hã? PG, né, pessoal? Essa é a cédula BG. Balanço geral. Coisa muito boa. Se quiser chamar de BS, balance sheet, pode falar, pode chamar. Então, essa cédula aqui, qual é a referência dela? BG. É o nosso balanço geral. Essa cédula aqui, admitindo que é a seção do disponível, do caixa e equivalente de caixa, qual seria a cédula? A. Essa aqui, B. Essa aqui, C. E assim sucessivamente. Tá? Tá. Pronto. Agora, eu tenho outras cédulas que são auxiliares dessas seções. Eu tenho que referenciar. Como é que a gente, qual é a regra, qual é o padrão que a gente utiliza para a referência das cédulas auxiliares? Dentro da seção, todas elas terão a mesma referência alfabética. Se ela é da seção de caixa, equivalente de caixa, todas elas terão A. Só que depois do A, a gente faz uma referência alfanumérica. A gente dá uma sequência numérica para as cédulas que fazem parte de cada seção. E aí a gente divide da seguinte forma. Os papéis que têm a numeração mais alta são papéis mais antigos. E os papéis que têm as numerações mais baixas são os papéis mais recentes. Por quê? Normalmente o auditor faz a sua auditoria em duas visitas. Uma que ela chama de íntere e outra que ela chama de final. A visita de íntere, que é a primeira visita, é quando a gente faz o planejamento preliminar e o planejamento de conformidade. E a visita final é quando a gente faz a execução, né, os procedimentos de auditoria finais. Ok? Então, aos papéis de trabalho que foram feitos na visita de íntere, nós damos referência bem longe, bem distante, de 100 para cima, dependendo do tamanho da empresa. E aos papéis da visita final, nós já damos referência bem mais próxima, de B1 até B100. Sempre reservamos a cédula B1 para dar uma conclusão da sessão. Se não encontramos nenhum problema naquela sessão, a gente vai dar uma conclusão limpa para aquela sessão específica, independente das outras. Assim, cada sessão vai ter a sua conclusão. Ok? Portanto, a série A1, a cédula A1, B1, C1 sempre fica reservado para a conclusão da sessão. Agora vamos ver aqui. Essa é a cédula que nós chamamos de cédula líder. Ela está fazendo o quê? Ela está detalhando a conta caixa e disponibilidade de caixa do balanço geral. E essas serão cédulas auxiliares, que são feitos, esses trabalhos são feitos normalmente na visita de íntere.
Então ela vai estar bem lá para o final, a numeração dela. Que numeração nós poderíamos dar para essa cédula, que é a cédula de contagem de caixa? Que é um trabalho que se faz logo no início da primeira visita da auditoria, que é a visita de ínterim. Temos duas visitas, visita de ínterim e visita final. No ínterim nós fazemos o planejamento preliminar e de conformidade. Na final nós fazemos a execução. Que número a gente poderia dar para esta cédula que ela é feita lá no ínterim? Certamente não, porque é a conclusão. Botar ela a 50, né? Não vai ter muitos papéis de trabalho nisso aqui. Então eu vou chamar essa cédula de A50. E essa aqui, que vai ser a resposta da circularização. Eu mandei a circular, já me responderam e eu já estou com a resposta aqui. A 100? Sem problema. Sem problema. A 100. Se eu não, quando eu encerrar a auditoria, se eu não tiver nenhuma cédula entre A50 e A100, eu tenho que tomar uma providência. Para que não haja confusão depois, na revisão dos papéis, para fazer o relatório, e o auditor pensar que se perdeu alguma cédula entre entre A50 e A100, no verso da cédula A50, nós fazemos uma observação. A51 até 100 não usada. Ok? Assim, quando o auditor for fazer a revisão ou fazer o relatório, ele sabe que de A51 até A99, né? No caso aqui é A99. Até A99 não foi usado, então ele não corre o risco de pensar que essas folhas de papel de trabalho foram extraviadas. Beleza? Pronto. Essa é a organização dos papéis de trabalho no que diz respeito a referências. Todo papel de trabalho ele tem que ser identificado. Porque imagine, o auditor sênior, que é o responsável pelo papel de trabalho no campo, ele às vezes tem vários clientes que ele está desenvolvendo, que ele está trabalhando, ou gerente, ou sócio. Então ele tem várias pastas de papel de trabalho na mesa dele para executar, para administrar, para revisar, para concluir. E se ele não tiver em cada papel de trabalho uma identificação daquele trabalho e uma identificação de qual cliente corresponde àquele papel de trabalho, ele vai acabar misturando alhos com bugalho, né? Vai ficar perdido. E por isso cada papel de trabalho tem que ser devidamente identificado. E qual a identificação que cada papel de trabalho deve ter? Cada papel de trabalho deve ter o nome do cliente que está sendo auditado. Em primeiro lugar, cada papel de trabalho tem que dizer qual é a seção que pertence àquele papel de trabalho. Você já sabe o que é seção. Cada papel de trabalho tem que dizer qual é o objetivo daquele papel de trabalho. Vamos fazer o cabeçalho desses quatro papéis de trabalho, então? Ok. Qual o cliente aqui desse BG? Cia Baiana, muito bem. Qual é o nome da seção desse papel de trabalho? Esse é o balanço geral, né? Não tem seção, é um balanço geral. E qual o objetivo do balanço geral? Demonstrar o balanço patrimonial. Beleza, já fizemos o cabeçalho da primeira cédula. Qual é o nome do cliente aqui? O mesmo cliente, né? Companhia Baiana. Qual é a seção desse papel de trabalho? Caixa e equivalente de caixa. Essa é a seção desse papel de trabalho. E qual é o objetivo desse papel de trabalho? Fazer a composição
das contas. Que contas? As contas de caixa e equivalente de caixa. Ok? Terceiro papel de trabalho. Qual é o cliente? Cia Baiana. Qual é a seção desse papel de trabalho? Qual é a seção desse papel de trabalho? Qual é a seção desse papel de trabalho? Vocês não entenderam. Qual é a seção desse papel de trabalho? O que é seção de papel de trabalho? Se eu perguntar na prova, o que significa seção de papel de trabalho? Vocês vão responder o quê? Vou repetir. Cada conta dessas contas de balanço, elas devem ser resumidas na cédula líder como seções de papel de trabalho. Aqui, ó, é o segundo nível dos papéis de trabalho. São as seções. Então nós temos a seção de caixa e disponibilidade de caixa, seção de clientes, seção de estoque. Cada seção tem a sua referência. Vocês já aprenderam qual é. Perguntar de novo. Qual é a seção desse papel de trabalho? Clientes, caixa e equivalente de caixa. E qual é o objetivo desse papel de trabalho? Composição da contagem de caixa, né? Contagem de caixa. Cliente, Cia Baiana. Seção, caixa e equivalente de caixa. E o objetivo aqui é circularização. Vamos. Identificamos todos os 4 papéis de trabalho. Mas não é só a identificação do papel de trabalho. Nós precisamos identificar também a data do balanço que nós estamos auditando. Porque nós temos papéis de trabalho que está sendo auditado em 31/12/2004, 2015, 2000. São vários papéis de trabalho que estão sendo auditados. Então a gente tem que identificar qual é a data do balanço que nós estamos auditando e colocar essa data embaixo da referência. Então aqui, qual é a data da auditoria? 31/12 de quando? 2004. 31/12 de 2004. 31/12 de 2004. 31/12 de 2004. E a última informação do cabeçalho. Quem fez o papel de trabalho? É extremamente importante essa informação. Porque vai atribuir responsabilidade ao auditor que elaborou o papel de trabalho. E depois vocês vão ver que a falta dessa responsabilidade pode trazer uma demissão por justa causa ao auditor. Então, esse papel de trabalho aqui foi feito pelo nosso amigo Paulo, que está atento a essa aula. É Paulo o quê? Qual é o sobrenome dele? É Paulo? Só diga o sobrenome. Paulo Vágio? Plágio. PP. Então esse papel de trabalho foi elaborado pelo PP. Esse aqui foi elaborado pelo PP. Esse aqui pelo PP. E esse aqui pelo PP. Eu fiz alguma gaiatice? Não. Eu não sou gaiato. Muito bem, gente. Então nós temos nossos papéis de trabalho devidamente identificados, devidamente organizados, e agora nós precisamos fazer auditoria em cima desses papéis de trabalho. Ok? E para fazer auditoria em cima desses papéis de trabalho, a gente precisa conhecer uma outra técnica de auditoria que nós chamamos de TIC. TIC. Imitação? Não é hoje, é TIC.
Alimentação. Que vem a ser TIC? TIC é um símbolo que o auditor usa para representar duas coisas. Ou um documento examinado, ou um trabalho executado. TIC. Isso aqui são tiques. Então, cada tique desse, do trabalho de auditoria, significa ou um documento examinado ou um trabalho executado. Normalmente, pela tradição, dois tiques, eles são padrões. Este e este daqui. Por quê? Esse aqui, ele indica que é conforme razão ou balancete. E este daqui significa uma ação. Somas conferidas. Ok? Cada tique ele vai corresponder ou uma ação ou um documento examinado. Eu posso ter aqui, por exemplo, eu posso atribuir a esse tique conforme nota fiscal eletrônica. Eu posso atribuir a esse tique conforme cheque. Eu posso atribuir a esse tique conforme vale. Depois a gente atribui alguma coisa para esse tipo quando for necessário. Se essa aula está dando sono... Então, entenderam o que é TIC? Eu vou dar uma ideia. Vocês estão brincando com o TIC, mas o dia que vocês, ou onde vocês forem auditor, vocês vão ter uma... Acho que nada. E cheque de terceiro? Cheque de terceiro. Tem um cheque de terceiro aí que estava no cofre. R$1.000. E quanto ele encontrou de documentos suspensos? Que são documentos que foram pagos, mas ainda não foram no boletim. Estão lá como se fosse dinheiro. Tipos vários. 3.000. E esse 14.425 vem de A50. E esses 1.000 aqui? O que vai acontecer com esses 1.000? Foi contabilizado? Então a gente precisa contabilizar, né? Mas nós temos mais alguma coisa aí que não foi contabilizado e precisa contabilizar? Sim. O quê? Os 1.500 de vale, esses 3.000 de notas fiscais não estão contabilizados. Estão sendo compostos como se fosse dinheiro. Porque não existe 14.425 de dinheiro. Existe só 9.925. 1.500 mais 3.000 são documentos que não foram contabilizados ainda. Então nós, auditores, identificamos essa falha, vamos sugerir o ajuste. Então vamos fazer aqui uma conta para identificar esse ajuste. Quanto é o saldo de caixa? Vem pra cá. Quais os ajustes que eu tenho que fazer? Incluir 1.000 no caixa, não é? 1.000. Tenho que baixar os 1.500 de vale. E tenho que baixar os 3.000 de notas fiscais.
Não é? Qual a contrapartida que eu vou sugerir? 1.000, eu estou entrando no caixa e estou baixando quem? Duplicados a receber, né? Não é produto de recebimento de duplicado? Aliás. 1.500 não é vale de empregado? Então eu tenho que colocar a débito de quem? De adiantamento. Adiantamento, não sei se é empregado ou despesa de viagem. Viagem, né? Adiantamento de viagem. 1.500. E os 3.000, o que é? Nota fiscal de quê? De formulário e nota fiscal, né? É isso? Onde é que eu vou debitar essa contrapartida? Despesa, né? Despesa com formulário, despesa administrativa. Certo? Quanto vai dar o total do meu ajuste? Olha só. Quanto vai ficar o meu saldo final depois dos ajustes? 14.425 mais 1.000 menos 1.500 menos 3.000 vai dar quanto? Tem que dar 15.425 ou 9.925? Cadê o seu? 9.925. Seu carregador. Então esses 9.925 vai ser o meu saldo final de caixa, né? Então 9.925. Quanto vai ser o ajuste sugerido? 1.500 mais 3.000, 4.500 menos 1.000, 13.500. Tem que dar 9. Então está errado. O cheque. Aliás, tem que dar 9 mais 1.000, 10, né? 10.000. 10.000. 10.000. Quanto é a diferença de ajuste? 4.500 menos 1.000, 13.500. Tem algum ajuste a fazer no banco? Não. Então o relatório vai com 56.180. E para quanto vai o saldo de aplicações? 181, 184. Qual é o total dessa conta aqui? Soma rápido aí. 248, 289. Qual foi o total de ajuste sugerido pelo auditor que afetou o resultado? Pergunta de prova. Qual o total do ajuste sugerido pelo auditor que afetou o resultado? 3.000. Só um que afetou o resultado. O outro foi para adiantamento e o outro foi para duplicado da receber. Vou dar um tique aqui que essas somas estão conferidas, porque eu mandei o meu treininho conferir e ele conferiu. E agora só falta fazer um cruzamento. Eu dei esses 4 papéis de trabalho para vocês prontinho e perguntei na prova. Faça o último cruzamento que precisa ser feito entre esses papéis de trabalho. Professor, Oi. no caso, mesmo não tendo saldo do débito do cada receber, lança lá? Não, meu filho. Eu estou só fazendo uma demonstração. Eu não sei quanto é o saldo. Eu não estou trabalhando com cliente. Estou trabalhando Não, com porque no caso da despesa, partida. se já tivesse o fornecedor, por exemplo. Ah, sim. Eu estou admitindo que como quem pagou foi o caixa, esse foi uma despesa eventual. Não estava provisionado. Entendeu? Se tivesse provisionado, teria uma informação lá. Está provisionado, mas como não estava provisionado, ele lançou direto para a despesa. Certo? Só falta uma referência cruzada aqui, ó.
Nós já cruzamos esse papel de trabalho com esse, já cruzamos esse papel de trabalho com esse. Agora só falta o quê? Cruzar esse com esse. Para onde vai esse 248 e 289? Para cá, né? 248, 289. Quanto foi o ajuste? 4,684. Isso aqui vai para BG. E está terminada a auditoria de caixa, equivalente de caixa. Bonito? Bonito. Lindo. Não é difícil esse assunto, não. Pode cair. E vocês estão dispensados.